Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou começar o ano de 2021 com um vídeo bastante interessante. Lembrando que nesse vídeo eu não quero atacar ninguém, não quero ofender ninguém, eu apenas eu trabalho com texto bíblico e com o argumento histórico, para ver se a gente consegue se aproximar do máximo que chega a ser a verdade. Tá? Então não lido com fé, tá? Eu vou lidar com textos bíblicos e com argumento histórico. Então eu vou falar sobre a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica? O que você acha? Está na Bíblia? Os discípulos ensinaram a doutrina da Trindade, Jesus ensinou a doutrina da Trindade, então eu vou tratar a respeito disso daí. Lembrando, cada um tem a sua fé, eu vou tratar os textos bíblicos, vou trabalhar com os textos bíblicos e vou trabalhar com acervo histórico, para a gente entender como se desenvolveu essa doutrina da Trindade, ou doutrina da Santíssima Trindade. Então aqui eu vou trazer os argumentos, tá? Eu vou fazer uma introdução rápida, depois eu vou trazer os argumentos, algumas argumentações para a gente pensar, depois eu vou trazer os textos bíblicos e logo em seguida eu vou trazer os textos históricos relacionados aos pais da igreja, o que eles pensavam a respeito da Trindade. Gente, o que acontece? Quando a pessoa ela adentra no cristianismo, ela faz parte do cristianismo, ela já entra no cristianismo onde o cristianismo já tem esse conceito firmado, que é a doutrina da Trindade. Então a pessoa entra lá e acaba se tornando produto do meio. Todo mundo fala sobre a Trindade, sobre a Santíssima Trindade, e ela entra e ela também passa a falar sobre a Santíssima Trindade, sobre a Trindade Santa, porque ela se tornou produto do meio. Ela caiu em um meio onde todo mundo pensa assim e automaticamente, com o passar do tempo, ela também vai pensar automaticamente assim. Então nós temos duas partes dos estudiosos. Os estudiosos que estudam e chegam à seguinte conclusão, que é politicamente correto defender a Trindade. E outros que tiram os óculos e vai estudar para saber o que aconteceu. E chega a outra conclusão, a Trindade não é bem assim. Só lembrando os senhores que existem cristãos que não acreditam na Trindade. Isso não influencia em nada em salvação. Apesar do que muitos vão querer te pôr medo, dizendo, se você não acreditar na Trindade, não tem como você ser salvo. Por inúmeros fatores. Vão vir com uma enxurrada de argumentos. Mas, lembrando uma frase que Jesus disse, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Olha só, gente, a palavra Trindade nem tem na Bíblia. Isso daí eu já acredito que todo mundo saiba disso. A palavra Trindade não está na Bíblia. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica? Não. A doutrina da Trindade não é uma doutrina bíblica, tá certo? Porque você não vê Jesus ensinando sobre a Trindade, você não vê os discípulos de Jesus ensinando sobre a Trindade, eles não falam nada sobre a Trindade. Esse já era um ponto para a gente levantar nossas antenas e prestar atenção. Se Jesus não fala nada sobre a Trindade, se os discípulos de Jesus não falaram nada sobre a Trindade, por que eu acredito nessa doutrina da Trindade? Tá entendendo agora? A Trindade não é uma doutrina bíblica. A Trindade é um conceito teológico. Foi formado um conceito teológico. Tá? E muitos de vocês devem estar pensando, não, a Trindade é uma doutrina bíblica. Eu tenho um texto para provar isso. Não tem texto que prove isso. Tá? Os textos que você vai ler foram textos que você foram condicionados a achar que nesse texto fala de Trindade. Tá? E eu pergunto para as pessoas que estão nesse meio, falo bem assim, cara, você sabe qual é o conceito da Trindade? A pessoa fala bem assim, a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Não, meu irmão, esse não é o conceito da Trindade. Tá? Quando a doutrina da Trindade foi estabelecida, ninguém falava isso. O conceito da Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, é a Santíssima Trindade. Não é isso. Então, e outra coisa também, a Trindade, como muitas pessoas aí erram, tá? Comete o erro caço, a Trindade não foi discutida no Concílio de Nicéia. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Eu vejo muita gente falando, não, porque a Trindade foi defendida por bispos de Alexandria no Concílio de Nicéia que debateu o contrário. Isso é errado. Tá? O Concílio de Nicéia não debate a respeito da Trindade. O Concílio de Nicéia vai debater a divindade de Jesus. No Concílio de Constantinopla vai ser defendido a divindade do Espírito Santo. Uma vez que no Concílio de Nicéia foi defendido a divindade de Jesus, então você tem o Pai e tem o Filho, mas não tinha o Espírito Santo, e eu vou explicar isso. Então no Concílio de Constantinopla foi definido a doutrina da Trindade. Então a história já vai mostrar que isso daí foi uma criação teológica, se tornou um conceito teológico, beleza?
E se você acha que conhece a Trindade, eu te pergunto, qual é o conceito de Trindade então? Se a pessoa não sabe qual é o conceito de Trindade, isso é a prova veemente que ela se tornou produto do meio. Que ela está lá e ela reproduz o que sempre falaram para ela. Afinal de contas, ela não sabe o que é o conceito da Trindade, ela nem sabe o que é a Trindade. Mas se você perguntar a ela, a Trindade existe? Ela fala, não, existe, mas ela não sabe o que é. Como é que ela vai falar que algo existe se ela não sabe o que é? É um tanto quanto complicado. Então vejam aí na tela que eu fiz um resumo do credo atanasiano. Se você procurar na internet credo atanasiano, você vai achar ele lá. Eu fiz o resumo porque é muito grande. Se eu fosse ler ele aqui, ia demorar muito tempo. Então olha só qual é o conceito de Trindade. Dizem que há 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo na divindade. Dizem que cada uma dessas pessoas distintas é eterna, nenhuma tendo surgido antes ou depois da outra. Dizem que cada uma é todo-poderosa, nenhuma sendo maior ou menor que a outra. Dizem que cada uma é onisciente, sabendo de todas as coisas. Dizem que cada uma é Deus verdadeiro. Contudo, dizem que não há 3 deuses, que há um único Deus. Então você percebe aqui, já tem um problema lógico, um silogismo lógico. Pela lógica já tem problema. Porque se você tem o Pai, que é Deus, o Filho, que é Deus, o Espírito Santo, que é Deus, então você tem aqui o politeísmo, amigos. Esse que é o grande problema. Só que eles vão falar, mas esses 3 são um único Deus, hein? Então, cara, então você não tem 3 deuses, você não tem Pai, Filho nem Espírito Santo, você só tem um Deus. Aí eles vão falar, não, mas esses 3 são um. Aí você fala, cara, 1 é 1 e 3 é 3. Qual a explicação que eles dão para isso? Vão falar assim, mas isso é mistério. A gente não vai compreender porque é mistério. É um tanto quanto complicado, né? Então vamos aí ao primeiro argumento. Vocês viram qual é o conceito de Trindade. Existem 3 pessoas distintas, porém essas 3 são um único Deus. Agora o primeiro argumento, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o texto bíblico que diz claramente que Deus se comporta como 3 pessoas distintas, mas que as 3 são um único Deus? Qual é o texto bíblico que diz isso claramente? Que Deus se comporta como 3 pessoas distintas, mas que as 3 são um único Deus. É um texto claro, é um texto objetivo. Você tem nas Escrituras Jesus falando isso, gente? Existem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós 3 somos deuses, tá? Mas nós 3 somos uno. Existe algum texto bíblico que fala isso? Não vai existir texto bíblico que fale isso. Eu sei que você já deve estar folheando aí com alguns textos bíblicos na mão, mas eu vou te explicar os textos que você acha que é. Mas na verdade não é. Tá beleza? Então agora vamos entrar nos textos bíblicos. Primeiro texto bíblico, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então você já tem aí, esse argumento de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você tem na língua hebraica Bereshit bara Elohim. O que acontece? Elohim é plural, significa deuses. Então as pessoas, para defender a Trindade, elas vão falar bem assim, bom, em Gênesis já mostra que são deuses, né? Então ali já tem a Trindade. O primeiro erro é o seguinte: ali em Gênesis não está falando que tem, por mais que a língua hebraica seja plural, ali em Gênesis não está falando que é 3 deuses. De onde você tirou que em Gênesis, mesmo a gente lendo na língua hebraica, de onde você tirou que são 3 deuses? Ali está dizendo que é plural. Pode ser 2, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 100, pode ser 20, são plural. Ali não está dizendo, é isso que eu estou falando, gente, é isso que eu estou falando. Quando a pessoa é condicionada, não vai existir texto que vai falar da Trindade. A pessoa é condicionada, você vê, a pessoa é condicionada a acreditar que Elohim, que o plural, no princípio criou deuses, esses deuses são 3. A pergunta que eu faço, no texto está dizendo que são 3 deuses? Não, está dizendo que é mais de um. Pode ser 2, pode ser 5, pode ser 10. Então esse argumento é um argumento falho, tá? Não serve. Outra coisa também, outros defendem que essa passagem como sendo plural majestático. Mas só que o plural majestático nunca é usado com verbos na língua hebraica. Tá? Então, outro erro completamente grande aqui. Plural majestático, para quem sabe o que é, dá uma pesquisada no Google, ele não é usado junto com verbos. Então o verbo criar ali não se encaixa no plural majestático. Tá certo? Outro erro. Elohim é aceito por muitos estudiosos como sendo uma corte celestial, como Deus e os anjos, como se Deus e os anjos estivessem participando da criação. Está disposto em Isaías 6:8,
né, que está dizendo que eles estão participando da criação. Tá? A palavra Elohim ali. Tá? Isaías 6,8, Jó de 2, de 1 a 6, Salmos 82 e Salmos 83. E o último argumento. A época que Gênesis foi escrito, o escritor tinha em sua cabeça o Pai, Filho e Espírito Santo? Quando o escritor está escrevendo Gênesis, ele tinha na sua cabeça, ele sabia na sua cabeça que existia uma trindade? Não sabia. Se ele soubesse, ele falaria. Olha, no princípio ele criou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não sabia isso na época. Porque essa concepção de trindade para ele não existia. Não existia isso para ele na época. Ele cita o nome de Jesus? Não, ele conhecia Jesus. Então é um tanto quanto complicado. A gente pega a Bíblia hoje toda fechada, mas na época que se debateu isso não tinha nem Bíblia. Então você vê que é um tanto quanto complicado. Vamos para mais um texto bíblico, que é o que as pessoas mais defendem a respeito da trindade. Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aí nós já temos a trindade, viu? Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será? Será? Veja bem, Jesus não está dizendo que existe uma trindade. Ele faz referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O próprio texto diz que é uma trindade. A pessoa lê, Jesus falando bem assim, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto ali diz que é uma trindade? Não diz. Só diz que Jesus está fazendo referência, mandando os discípulos batizarem, fazendo referência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde é que tem trindade ali? Só porque Jesus citou 3 pessoas tem trindade? Não é assim que funciona. Não, isso não existe. Por quê? Porque quando Jesus cita Abraão, Isaac e Jacó, então ali também tem uma trindade. Tá entendendo? Quando Jesus cita Pedro, Tiago e João, ali também é uma trindade. Quando Jesus cita Abraão, Isaac e Jacó, é uma trindade? Aí você fala, não, ali não é trindade. Mas batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é trindade. Então fica a sua interpretação. Então você que interpreta do jeito que você quer, porque Jesus cita Pai, Filho e Espírito Santo, isso não significa dizer que existe uma trindade. Porque se for pelo fato de Jesus citar 3 pessoas, Abraão, Isaac e Jacó é uma trindade. Pedro, Tiago e João é uma trindade. Ele está citando os 3. Então não é bem assim que funciona, tá certo? Segundo, esse texto não existe mais nenhum outro papiro solto mais antigo. Só aparece uma única vez na Bíblia, no caso de Mateus, e posteriormente nos códices. Então já tem outro problemaço aí. Por quê? Porque você tem vários papiros soltos. Quem estudou bibliologia sabe como é que foi a formação da Bíblia, do cânon, enfim. Então você tem vários papiros soltos, todos relatando várias passagens bíblicas, mas nenhum relata essa passagem. Então os mais antigos, os papiros soltos, nenhum relata essa passagem. Aí você tem lá na frente os códices fechados, que vai conter essa passagem. Beleza? Então essa passagem é uma passagem já mais tardia, que está inserida no códice, mas não tinha nenhum papiro solto. Isso já gera um problemão e vocês vão saber o porquê. Terceiro, Jesus ordenou que os seus discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles nunca fizeram isso. Se você tem o texto de Mateus, Jesus dando essa ordem aos discípulos. Vocês, meus discípulos, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o problema? O problema é que os discípulos nunca batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou te dar a prova bíblica disso. Percebam aí o livro de Atos, o que acontece. O batismo em Atos dos Apóstolos. Peguei 4 versículos aí, só para vocês terem ideia. Atos 2, 38. Sejam batizados, cada um de vós, sobre o nome de Jesus Cristo. Não tem Pai nem Espírito Santo. Atos 8, 16. Tendo sido batizados, substituíram para o nome do Senhor Jesus. Batismo, não tem Pai nem Espírito Santo, só em nome de Jesus. Atos 10, 48. Pôs em ordem, porém, os em nome de Jesus Cristo a ser batizados. Não tem Pai nem Espírito Santo, só batismo em nome de Jesus. Tendo ouvido, porém foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então você percebe aí que os discípulos eles só batizavam em nome de Jesus. Eles não batizavam em nome do Pai, não batizavam em nome do Filho, não batizavam em nome do Espírito Santo. Agora, gente, vejam bem. Se essa passagem, é um raciocínio lógico, essa passagem só está lá no códice, você tem os papiros soltos que não tem essa passagem, você tem os discípulos de Jesus que batizam, mas não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois você tem os códices. Qual é a intenção que você vai chegar? Qual o resumo que você vai chegar?
que quem escreveu o Códice nunca ouviu isso de Jesus. Os discípulos que batizaram em nome de Jesus nunca ouviram que Jesus mandou batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Provavelmente isso foi uma inferência, colocaram no Códice para tentar defender a doutrina da Trindade. Porque os códices são, a maioria dos códices, o códice mais antigo é datado do 4º século, tá? E no 4º século já tinha se fechado o cânon, já tinha estabelecido a doutrina da Trindade. Esse que é o grande problemão, entendeu? Então você tem os papiros soltos, ninguém fala do Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem os discípulos de Jesus, ninguém batiza, nenhum discípulo de Jesus batiza em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Só batiza em nome de Jesus. Isso foi achado só depois nos códices? Uma grande probabilidade de ser mentira. Vamos continuar. Agora tem uma passagem muito interessante que na teologia é chamada de coma joanina. Então se você quiser saber mais a respeito... Isso, gente, isso é comprovado, tá? Eu não estou aqui contando história, isso é comprovado. Você procura lá, coma joanina. O que diz a coma joanina? A coma joanina é o pequeno texto em 1 João no capítulo 5. Vamos dar uma olhada. Diz bem assim, no capítulo 5, do verso 6 a 8. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Essa parte da teologia é chamada de coma joanina. Foi posta em uma tradução feita por Erasmo de Roterdã, chamada Textus Receptus, ou Texto Recebido, onde não existia, mas os cardeais latinos obrigaram a Erasmo a pôr para que concordasse com a doutrina da Trindade. Então, esse texto, essa coma joanina, o texto de 1 João, capítulo 5, verso 1 a 6, é simplesmente uma invenção colocada na Bíblia a partir do século 17. Então essa parte, 3 são os que testificam o céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são um. Tá vendo a doutrina da Trindade? Pois é, só tem um problema. Ela foi colocada no século 17 por Erasmo de Roterdã. Quando ele fez a tradução, o texto recebido, o texto recepto, os cardeais falaram: você vai ter que pôr alguma coisa aí para que o povo concorde com a doutrina da Trindade, porque nós estamos falando do século 17. Olha isso, gente, século 17. Isso significa dizer o quê? Que se você pega a Bíblia, se você pegar a Bíblia hoje, a Bíblia, se você abrisse ela no século 16, ia ter essa passagem? Não ia ter essa passagem. No século 15 ia ter essa passagem? Também não ia ter. No século 14 ia ter essa passagem? Também não ia ter. Na época de Jesus, João falou isso? Não falou. Os pais da igreja citaram isso? Não citaram. Essa passagem, e isso é comprovado, gente. Isso é comprovado, cara. Isso não é historinha, isso é comprovado. Erasmo de Roterdã botou isso na Bíblia, na tradução do texto recepto. Porque antes de Erasmo de Roterdã, essa passagem existia? Não, não existia. Os pais da igreja concordaram? Não, não concordaram. Alguns teólogos citaram essa passagem? Não citaram. Ela foi posta a partir do século 17. Vamos continuar. Agora nós vamos falar aqui sobre os pais da igreja. Por que é bastante importante a gente argumentar sobre os pais da igreja? Porque, gente, a maior parte da teologia, toda construída que você tem hoje, tá, foram os pais da igreja que construíram. Tá certo? Salvação, soteriologia, batismo e escatologia. A maior parte foram os pais da igreja que construíram, que formataram essa teologia. Você tem que entender o seguinte: no momento em que os pais da igreja começam a fazer teologia, o pensamento deles era pouco teológico. Eles conheciam pouco a respeito de Jesus, eles conheciam pouco a respeito de Javé, de Jeová. E Javé é o Deus da cultura judaica. E os pais da igreja, existiram 2 partes de pais da igreja, se dividiram: os pais latinos e os pais gregos. Os pais gregos, você acha que vão saber de cultura judaica? Não vão. Vão saber o quê? De filosofia grega. Então o terreno, hoje nós estamos o terreno todo pavimentado, temos tudo calçada, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas na época dos pais da igreja era um matagal. Então eles estavam começando a descobrir, era tudo muito novo para ele. O cristianismo começa a desabrochar, estava tudo muito embrionário. Então quando a gente fala dos pais da igreja é um tanto importante, mas a gente tem que entender isso também, que o pensamento dos pais da igreja era um pensamento mais filosófico do que teológico, tá certo? Então vamos falar do pai da igreja aí, Eusébio de Cesareia. Olha só o que Eusébio diz: Estevão foi apedrejado até a morte, depois dele Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi decapitado. E finalmente Tiago, o primeiro que tinha obtido a sede episcopal em Jerusalém. Depois da ascensão do nosso Salvador, morreu da maneira já descrita. Mas o resto dos apóstolos tinham sido expulsos da terra da Judéia. Todos foram às nações para pregar o evangelho, confiando no poder de Jesus Cristo, que disse, olha aí Mateus, qual era o verdadeiro texto de Mateus:
e de fazer discípulos em todas as nações do meu nome. Eusébio faz citação de Mateus 18, capítulo 28, verso 19, por 17 vezes. E nenhuma delas aparece a fórmula da Trindade. Então você percebe, você tem um pai da igreja que é mais antigo, que vai falar a respeito do mandato de Jesus, para ir Jesus mandar fazer discípulos em todas as nações. Mas ele não dá a fórmula batismal. Por quê? Porque naquela época ali de Eusébio não existia a concepção de Trindade. É por isso que ele não fala. Tá? E provavelmente também não tinha escrito lá Mateus capítulo 28, verso 19. Beleza? Vamos a outro pai da igreja. Justino Marte. Muita gente pega Justino Marte. Quando eu estava fazendo faculdade de teologia, eu falei que Justino Marte tomou um cacete de Trifão. Porque Trifão conhecia a teologia judaica. Mas Justino Marte estava conhecendo ainda a teologia. Tá? O que não foi bem aceito por muitos colegas lá. E um colega até defendeu o diálogo com Trifo. Eu levei justamente o diálogo com Trifo para expor lá. E o colega defendeu. Tá? Mas beleza, ok. Vamos ver o que Justino Marte... Será que Justino Marte... Existia Trindade na época de Justino Marte? Vamos ver. Justino Marte diz o seguinte. Justino chama o Pai de o mais verdadeiro Deus. Apologia 6. Aí tem a fonte, tá? Pra você não falar que é mentira mesmo, é só pesquisar. E chamou Jesus de um outro Deus. Diálogo com Trifo, capítulo 56. E como filho do verdadeiro Deus. Apologia 13. Sujeito e criador de todas as coisas. Diálogo com Trifo 56. Justino Marte se refere a Jesus como sendo o Espírito Santo. Então já tem aí o grande problema. Você percebe que Justino Marte tem Deus como verdadeiro Deus, Jesus sendo subordinado a esse Deus, então você já tem um subordinacionismo. Tá? E outra coisa também que é um grande problema, Justino Marte se retrata a Jesus como sendo o Espírito Santo. Então não tem trindade aí. Porque se o Espírito Santo é Jesus, não tem trindade. Tá entendendo a complexidade? Você está entendendo como é que os pais da igreja não pensavam em trindade? Como naquela época não existia a doutrina da trindade, a doutrina estava começando a ser elaborada, a teologia estava começando a ser elaborada. Mas todo mundo acha que a doutrina da trindade sempre existiu. Vamos aí continuar. O pai Irineu de Leão, que é um dos pais aí mais antigos, o pai Irineu de Leão, o que ele diz? Veja só o que Irineu de Leão diz em Contra Heresias. A igreja, embora dispersa através de todo o mundo, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e de seus discípulos esta fé. Qual é a fé? Em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso daí está no primeiro livro, Contra Heresias, no capítulo 10. Ele faz outra citação. A regra da verdade que temos é que existe um Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Acima de quem não há outro Deus. Ele é o Pai de nosso Senhor, que seria, no caso, Jesus Cristo. Como iremos provar? Aí você tem Contra Heresias, no livro 1, capítulo 22. Então, para Justino Marte, tá, Jesus era filho de Deus. E a fé que ele tinha e que ele percebia que os apóstolos tinham, era a fé que só existia um único Deus Todo-Poderoso. Por que Justino Marte não fala da Trindade? Ele acabou de falar aqui. Por quê? Porque no pensamento dele a Trindade não existia. Na época que ele estava vivendo, a Trindade não existia. É simplesmente isso. A Trindade foi formulada depois. E eu vou explicar isso. Vamos continuar com mais pais da igreja. Tertuliano, o que começa aí a fomentar as substâncias divinas, né? Será que o Tertuliano também tinha concepção de Trindade? Bom, vamos ver, vamos dar uma olhada. Contra Praxeas, seu tratado apologético, Contra Praxeas, ele diz o seguinte: assim, o pai é distinto do filho. Opa, distinto do filho. Sendo maior do que o filho. Opa, na medida em que ele gera, é um. Aquele que é nascido é outro. Também que manda é um só. Ele é o enviado e é outro. Contra Praxeas 9. Então você percebe aí que na concepção de Tertuliano existia uma diferença. Deus era Deus, Jesus era Jesus. E Deus maior do que Jesus. Você sabe que os pais da igreja eles sempre trazem essa concepção? A maior parte dos pais da igreja sempre vão trazer essa concepção que existe um único Deus verdadeiro e depois vai ser trabalhada uma divindade com pé de igualdade ou próxima ao Pai. E vocês vão lá na frente que alguns pais da igreja chamam Jesus até de semideus, um Deus menor. Vamos continuar. Agora nós vamos falar a respeito do Concílio de Nicéia, onde muitas pessoas têm um entendimento errado a respeito do Concílio de Nicéia, como eu já disse. Tá? Então, primeiro, gente,
A pessoa chega e fala assim, no Concílio de Nicéia foi debatido a Trindade, o bispo de Alexandria discutiu com Ário. Isso é mentira. A Trindade não foi debatida no Concílio de Nicéia. Tá? O objetivo principal do Concílio de Nicéia não foi nem debater essas questões. Tá certo? Então, primeiro você tem que entender qual foi o motivo para Constantino reunir os bispos Qual foi o motivo? Para resolver o quê? Qual era o BO? O que estava acontecendo? Então vamos dar uma olhada. Grupo de presbíteros entravam em confronto sobre os atributos de seus vários deuses. Olha o que eles pensavam, hein, gente? E criaram vários altares para comprometer com outros grupos, para competir com outros grupos. Isso está em Outatus of Miletus, Ele of Fortune Century. Mais outra citação. De acordo com Eusébio, Constantino observou que entre os presbíteros havia facções, brigas, e era necessário estabelecer um estado mais religioso. Mas se ele não conseguia fazer um acordo com as facções, como Constantino não tinha um embasamento teológico apurado, seus conselheiros presbíteros, eles atribuíram, disseram que eles tinham que ser destruídos os fundamentos antigos para se estabelecer uma forma oficial. A intenção de Constantino em Nicéia foi a criação de um único Deus totalmente novo para o seu império que uniria todas as religiões em uma única divindade. Então qual era o BO? O que estava pegando, gente? O que estava acontecendo? Existia vários presbíteros, tá? Mas vários presbíteros estavam fazendo vários altares de outros deuses. Ou seja, até os presbíteros cristãos não acreditavam em um Deus, acreditavam em vários deuses. Que nós temos ali o cristianismo nascendo, o judaísmo sendo uma fé monoteísta, ele vai entrando em um lago onde se tem vários deuses. Nada mais simples do que eles aderirem Javé e Jesus como mais um desses panteões. Só que eles estavam fazendo esses altares, estava havendo bastante problema. Qual é o Deus maior? Meu Deus, o seu Deus? Qual é o Deus maior? Estava dando briga. Só que Constantino vai tentar formular uma única religião e a galera já não estava acreditando muito em Constantino. Constantino teve aquela, diz ele, né? Eu não estava lá, não vi. Historiador foi Eusébio de Cesareia. Estava na Batalha da Ponte Milvia e teve aquela visão onde foi dita aquela seleta frase em hoc signo vinci. Sobre este signo vencerás. Ele pegou aquele símbolo e botou no brasão dos escudos do seu exército e venceu a batalha na Ponte Milvia. Aí ele começa a se tornar cristão. Uns vão dizer que ele se torna cristão para ganhar o respeito do povo, tá? Porque o cristianismo estava se espalhando no império, e se espalhasse demais, meu amigo, um cara pagão ia perder a credibilidade. Então dizem que Constantino tinha se transformado, virado cristão de verdade, porém, ele não tinha embasamento teológico, conhecia de teologia, não conhecia de nada, então muita gente não respeitaria ele. Então os presbíteros que estavam mais próximos a eles falavam assim, Constantino, faz o seguinte, faz o concílio, reúne todos os bispos para a gente formular uma única religião para parar de dar problema, cara. Tá dando problema isso. E assim foi feito, e assim o fez, Constantino o fez. Então qual era a intenção do concílio de Nicéia? A intenção principal do concílio de Nicéia era unificar, fazer nascer, o cristianismo ainda não existia como religião, unificar todas as religiões em uma só, para que havesse só um único Deus, e todo mundo parasse com essa briga. Esse foi o concílio de Nicéia. Agora vamos aí falar um pouquinho de Ário, a concepção de Ário e a concepção de Alexandre, que era o bispo de Alexandria. Em sua carta a Alexandre de Alexandria, Ário registrou: Deus é, portanto, antes de tudo, como um monas e causa. O termo monas, ou mônada, é um termo que não é bíblico para ser usado para Deus. Ele vem da filosofia grega, particularmente de Platão. Na obra Fédon ele cita isso. Platão afirmou que a monas é a causa. Agora olha que interessante. Cara, monas foi usado por Leibniz, mas anteriormente você tem aí Pitágoras, Parmênides e Platão falando de monas. É um pouco difícil explicar monas, mas é basicamente o seguinte. Monas é a causa criadora que dá forma e que organiza todas as coisas. Uai, mas por que Ário não falou que o Deus de pai de Jesus era Javé? Por causa daquilo que eu falei. Nem ele sabia disso. Se ele não sabia nem disso, como é que ele sabia da Trindade? Vocês estão entendendo agora a complexidade? Ele está usando um Deus grego para se referenciar ao pai de Jesus. Se Ário conversasse com alguém e falasse bem assim, olha, meu Deus é Javé. A galera ia falar bem assim, mas quem é Javé? O que é isso? É um ser humano, é um herói, é um semideus? O que é Javé? Eu falei assim, não. Agora, se Ário falasse bem assim, Deus é monas. A pessoa, então ele é o criador de todas as coisas.
é a causa primordial, não é? Então você percebe que o debate dos pais da igreja é mais filosófico do que teológico. Por maldade? Não é por maldade. Por quê? Porque a teologia estava começando, estava muito embrionária o cristianismo. Estava começando a ser formulado. Isso por si só já dá a entender que se eles não tinham compreensão de Jeová, de Javé, achava que Javé fazia associação com Monas, se eles não conheciam Javé, como é que eles conheciam a Trindade? Como é que a Trindade sempre existiu? A Trindade não sempre existiu, foi uma invenção. Vamos continuar. Deus é, portanto, antes de tudo, como monas e causa. Portanto, ele também é diante do Filho, ou seja, superior ao Filho. Cristo para Ário. Ário se referiu a Cristo como duas, ou dinas, que era outro termo platônico para duas. Podia ser compartilhado, os atributos de duas podia ser compartilhados, mesmo os atributos não podiam ser compartilhados, os atributos de duas não poderiam ser compartilhados como monas, porque monas era individível e não se dividia. A duas já sim. Diferente de Alexandre, que propôs que o Pai e o Filho eram eternos. Isso para Ário era um tanto quanto complicado. No conceito filosófico, ou duas, ou dina, era um semideus. Ele não era perfeito como monas, e sim outro ser, um semideus. Ara acreditava que Jesus era um semideus, nem totalmente humano, nem totalmente homem. Está em Rusk, no capítulo 13. Gente, olha só, então qual era a concepção de Ário? Ário, porque qual foi a temática? Todo mundo ficou sabendo, isso daí foi um debate uma pregação muito escandalosa. A pregação do presbítero Alexandre de Alexandria, que ele, em uma de suas pregações, ele disse que a monas, porque ele também acreditava em monas, porque não sabia certo que era Jeová, ele acreditava que a monas poderia se dividir. Aí Ário falou assim, peraí, cara, olha só, peraí, tem alguma coisa errada, tá? Que a monas era o pai e o filho. Aí Ário falou assim, peraí, tem alguma coisa errada, cara. Tem alguma coisa errada. Você falar que Deus é monas, ok, tudo bem. Mas na concepção de Platão, de Parmênides e de Pitágoras, monas era indivisível, monas não se divide, cara. Então o que você está falando está errado, não procede. Então foi por causa dessa pregação do bispo de Alexandria que Ário começa a se opor com as suas ideias. Ário acreditava que Jesus foi um Deus gerado. Se ele é um Deus gerado, ele vem de um Deus superior. Então para Ário, Jesus era duas, ou dina, que era um semideus. Contrapartida, que Alexandre e Atanásio também vai defender essa ideia, acreditavam na monas, ou nas mônadas, acreditavam nelas como sendo o princípio criador, mas acreditavam também que o filho era mônada. E uma coisa que se chocou com Ário, o cara falou assim, peraí, a mônada é indivisível. Todo mundo sempre diz isso. É a causa primordial, indivisível e não compartilha nada com ninguém. Então se tem esse debate. Então no Concílio de Nicéia, tá, não foi debatido a doutrina da Trindade, foi debatida a divindade de Jesus. Então nós temos aqui no Concílio de Nicéia já a divindade do Pai e a divindade do Filho. Beleza? Vamos continuar. No século IV, 381, nós vamos ter o Concílio de Constantinopla. Se no Concílio de Nicéia você tem a divindade do Pai e do Filho, no Concílio de Constantinopla você vai ter a divindade do Espírito Santo. Então no Concílio de Constantinopla que se forma a Trindade, não é no Concílio de Nicéia. Parem com isso, preste atenção nisso. Vamos ler aí o que diz o Concílio de Constantinopla. Enquanto Ário negava a divindade de Jesus, os pneumatômacos negavam a divindade do Espírito Santo. Onde Basílio de Cesareia, que foi o cabeça do concílio, Basílio de Cesareia defende tanto a divindade do Pai, como também do Filho e a do Espírito Santo. Essa defesa ele não fez essa defesa no concílio, tá? Basílio de Cesareia. Ele formula esse concílio, ele elabora esse concílio, mas Basílio de Cesareia morre uma semana antes do concílio. Quem toma o seu lugar é seu amigo de infância, Gregório Nazianzo. Atanásio já havia enfrentado os pneumatômicos, defendendo a doutrina das três substâncias das três pessoas, de onde surge o credo trinitário através de Atanásio. Então você tem aí, é aquilo que eu falei, você tem um Concílio de Nicéia defendendo a divindade do Pai, que era unânime para todos os pais da igreja, a divindade do Filho, que era discutido. Então no Concílio de Nicéia se estabeleceu o cristianismo, tá? E vai ter outros embates, e também a divindade do Pai e do Filho. Então no Concílio de Nicéia não foi debatida a doutrina da Trindade. No Concílio de Nicéia foi debatido a divindade de Jesus, porque primeiro ele tem que ser divino para fazer parte da Trindade. No Concílio de Constantinopla, houve-se um embate dos pneumatômacos, que eles diziam que o Espírito Santo não era Deus, que estava começando a se formar essa doutrina. Então você tem aí Basílio de Cesareia
E até o Atanásio mesmo já defendia essa ideia, que o Espírito Santo também era Deus. Então no Concílio de Constantinopla fica fechado isso. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No Concílio de Constantinopla se forma a doutrina da Trindade. E, olha, você tem que prestar atenção que as pessoas que eram exiladas, que eram hereges, ou eram exiladas ou eram mortas. Por isso que os escritos diários, que diziam o contrário, foram queimados. E se alguém guardasse os escritos diários, Constantino falou que ele seria separado do seu ombro, ou seja, seria decapitado. Tá? Então nós temos aí no Concílio de Constantinopla, que também teve vários assuntos do Concílio de Constantinopla. Por exemplo, a reencarnação. Muita gente acreditava na reencarnação, foi vetado no Concílio de Constantinopla. Mas antes, muitos cristãos acreditavam na reencarnação. O Concílio de Constantinopla foi vetado isso aí e teve outros assuntos no concílio. Tá? No ano depois, em 382, se formou o credo atanasiano. E muitas pessoas vão querer defender a fórmula batismal usando o Didaquê dos Apóstolos. Tá? O que diz o Didaquê dos Apóstolos? No capítulo 7, no verso 1 diz o seguinte: quanto ao batismo, faça assim. Depois de dito todas essas coisas, batize em água corrente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Na falta de outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça da pessoa, no caso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que tem um problema. Ninguém pode usar o Didaquê dos Apóstolos, porque para toda a teologia cristã, o Didaquê dos Apóstolos é considerado um livro apócrifo. O Didaquê dos Apóstolos, se eu não me engano, foi achado no século X ou no século XIX, dentro de um códice. Tá? Que eles datam que isso daí é do 1º século. Porém, todas as evidências são contrárias. Porque no 1º século nenhum discípulo falou do Pai, Filho e do Espírito Santo. Os pais da igreja estavam começando a formular a doutrina da Trindade e não havia Trindade na época dos pais da igreja. Então se data do 1º século e outra coisa. O Didaquê, eles dizem que é um ensinamento doutrinário dos apóstolos. Tá? Isso não foi achado muito tarde, muito posterior, e não tem embasamento, nenhum teólogo concorda que o Didaquê dos Apóstolos foi realmente escrito pelos apóstolos. Então, gente, vocês percebem que a doutrina da Trindade foi formulada no século IV, em 381. Então, na época de Jesus, ninguém pensava sobre a Trindade. Na época dos pais da igreja, dos discípulos, ninguém pensava sobre a Trindade. Isso foi um desenvolvimento teológico. Então, a resposta aqui: a teologia da Trindade é uma doutrina bíblica? Não, não é bíblica. Tá? A doutrina da Trindade é um conceito teológico? Sim, é um conceito teológico. Paro por aqui. Espero que eu tenha contribuído com o seu conhecimento. Até a próxima e tchau, tchau.